Estou errado por deixar minha noiva por causa da sua família abusiva? Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Estou namorando minha noiva há 4 anos e estamos noivos há 7 meses. Estamos tentando planejar um casamento para o outono do ano que vem. A infância dela foi terrível e abusiva, para dizer o mínimo. Seus pais eram narcisistas e a usavam como bode expiatório para os 2 irmãos. Ela foi abusada e expulsa de casa no momento em que completou 18 anos. No entanto, sempre foi uma ótima aluna e trabalhadora, então, com algumas bolsas de estudo e um emprego de meio período, conseguiu uma carreira sólida e é bastante independente. O problema é que ela ainda mantém contato com a família. Nenhum deles mudou, na verdade, algo mudou, eles se tornaram mais financeiramente dependentes dela. Eles gostam de se infiltrar lentamente na vida dela e chantageá-la emocionalmente para obter apoio ou qualquer ajuda que ela possa oferecer. E eles não fazem isso de forma sutil. São rudes, arrogantes e gostam de ser um incômodo. E minha noiva não consegue dizer não, não importa as coisas horríveis que eles dizem ou o fato de que a intimidam abertamente. Sempre soube da história da família dela e sempre a apoiei nesses problemas, mas, no último ano, eles se tornaram ainda mais ousados e insuportáveis. Eles vêm à nossa casa com mais frequência e deixam tudo bagunçado. A mãe dela age como se fosse a madrasta da Cinderela. O pai bebe toda a minha cerveja e praticamente esvazia metade da geladeira. Os irmãos aparecem ocasionalmente apenas para falar em nome dos pais. Eles destroem a casa e nos deixam para limpar a bagunça. E onde está minha noiva em meio a tudo isso? Parada quieta em um canto, praticamente tremendo. Não sou ingênuo, sei que há um trauma real. Ela tem essa necessidade de se sentir amada por eles e a esperança de que, um dia, eles a valorizem. Antes que algum comentarista nobre diga o óbvio, ela faz terapia para isso há anos. Tenho tentado estabelecer limites. Há quase 2 anos venho tentando afastar esses idiotas. Mas esta é a casa que ela comprou, e, independentemente das minhas contribuições financeiras ou de qualquer outra forma, ela não me permite opinar sobre quem pode entrar na casa. Ela foi mental e emocionalmente desgastada por eles durante tanto tempo. Recentemente, ela me disse que quer conquistar a aprovação deles. Que eles estavam certos sobre ela. Que ela precisa ser melhor para eles. Já tive muitas conversas emocionais com lágrimas e súplicas, esperando que ela desse os passos para melhorar. Mas ela é uma adulta. Não posso forçá-la a fazer nada. Eu a amo, mas não consigo evitar sentir ressentimento pelo que ela está fazendo. É agonizante ver alguém que você ama, alguém que você sabe que merece muito mais, se destruir abertamente por pessoas como a família dela. Dói vê-la chorar até dormir várias noites por causa deles. Já tentei ajudá-la a sair das garras deles muitas vezes. Mas preciso pensar no futuro. O que acontece quando tivermos filhos? O que acontece se ela estiver no pós-parto e os convidar para nossa casa? O que acontece se houver uma emergência médica para qualquer um de nós? E se nossas finanças ficarem apertadas e eles continuarem exigindo dinheiro? Essa é a família de sogros do inferno, e eu não conseguirei evitá-los. Amanhã, vou dizer a ela que quero adiar o casamento até que limites firmes sejam estabelecidos. Se ela resistir, eu termino. Não posso mais fazer isso. Recuso-me a assistir a essa autodestruição lenta. Atualização. Na noite depois de fazer minha primeira postagem, decidi que teria uma conversa séria com minha noiva sobre a família dela. No entanto, no dia seguinte, ela chegou mais cedo do trabalho e, como eu já estava de folga, iniciei a conversa um pouco antes do planejado. Basicamente, disse a ela que essa situação não era sustentável, que eu não me sentia confortável em me casar com ela devido à grande influência que a família dela tem sobre sua vida e que, definitivamente, não me sentia à vontade para ter filhos nesse contexto. Eu não queria exigir um corte total de contato, mas propus limites rigorosos sobre quando poderiam visitar e o que poderiam fazer na casa. Também pedi que fizéssemos terapia de casal antes do casamento. Ela não ficou nada feliz. Apenas ficou me encarando com raiva enquanto eu falava e, quando terminei, começou a gritar comigo. Ela me disse que eu não entendia a dinâmica deles e que isso funcionava para ela.
Respondi que eles eram abusivos e exploradores, que iriam sugá-la até o fim e que eu nunca os tinha visto demonstrar qualquer decência com ela. Ela insistiu que só precisava se esforçar mais para que a valorizassem. Gritei que um filho não deveria ter que implorar e trabalhar para ser amado pelos pais. Por fim, deixei claro, ou ela estabelecia limites, ou eu ia embora. Ela ficou furiosa e, como a casa era dela, me expulsou. Nos últimos dias, estive hospedado em um hotel e minhas coisas foram retiradas e colocadas em um depósito. E, para ser sincero, tem sido ótimo. Vou passar algumas semanas com minha família em meados de julho e, depois disso, começarei a procurar uma casa para mim. Nos últimos dias, tenho relaxado, assistido filmes e jogado videogames que não tinha tempo para aproveitar. Além disso, posso voltar do trabalho para um quarto tranquilo, sem a família dela destruindo tudo. Ontem, no entanto, as coisas chegaram ao limite. Desde que fui expulso, não tivemos contato, mas eu sabia que todos os sábados a família dela passa a tarde na casa dela e que ela me usava como um escudo contra os abusos deles. Então, num ato de pura mesquinharia, simplesmente deixei meu telefone no silencioso o dia todo e joguei Disco Elysium. Sabia que ela iria me ligar pedindo ajuda, mas, naquele momento, o ressentimento tomou conta de mim e eu não queria mais lidar com os problemas dela. Ao final da noite, ela já havia me enviado mais de uma dúzia de mensagens, e por fim, 2 mensagens de voz frenéticas implorando para eu voltar para casa. Decidi ir até lá para ver como ela estava. Resumindo, ela estava chorando no sofá e, assim que cheguei, praticamente me esmagou num abraço, soluçando. Esperei ela se acalmar e perguntei o que tinha acontecido. Em resumo, os pais e o irmão dela foram até lá para arrancar mais dinheiro e dizer coisas horríveis para ela. Ela queria que eu fosse ajudá-la, mas eu estava ignorando suas ligações. Quando tentou pedir ajuda a um de seus amigos, ninguém quis se envolver. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido para ela. Ela expulsou a família, mas não antes de eles falarem coisas terríveis que prefiro nem repetir. Ela continuava se desculpando e me pedindo para voltar para casa. Falei claramente que já vinha acumulando muito ressentimento há tempos. Eu a amava e entendia que isso era resultado de um trauma, não de um comportamento abusivo da parte dela. No entanto, havia problemas graves que precisavam ser resolvidos se quiséssemos seguir em frente. Então, estabeleci minhas condições, ela vende a casa e nos mudamos. Ganhamos mais ou menos o mesmo salário, então compraremos uma casa juntos. Eu sou um homem adulto e não vou morar em um lugar onde não tenho poder de decisão. A família dela nunca mais pisará na nossa casa. Se tentarem, eu os tratarei de maneira muito intimidadora. Ela procura um novo terapeuta e começamos terapia pré-marital. Ela nunca mais me obriga a interagir com a família dela. Reduziremos o contato com a família dela agora, mas o objetivo é cortar totalmente no futuro. Disse a ela que a amava, que temos uma longa história juntos e muitas lembranças bonitas e que sei que ela sofre abuso. Mas esses pontos não são negociáveis. Se ela tiver problema com qualquer um deles, seguiremos caminhos separados. Ela me disse que já percebe há algum tempo que a família dela é tóxica e quer mudar. Ela aceitou minhas condições, mas algumas delas levarão tempo para serem concretizadas. Por enquanto, vou continuar no hotel até viajar para ficar com minha família. Ela pode me visitar, mas deixei claro que não quero voltar para a casa dela. Amanhã estamos de folga e vamos passar o dia juntos, talvez sair. Essa história ainda não acabou, mas provavelmente não postarei mais nada até meados de agosto. Atualização 2. Apesar da minha intenção de não atualizar nada até muito mais tarde, esperando que meu relacionamento com minha noiva melhorasse e que ela estabelecesse limites com a família tóxica dela, agora estamos oficialmente terminados. Depois do fim de semana em que a deixei lidar sozinha com a família, ela finalmente parecia entender a situação e estava aberta a mudanças, incluindo estabelecer limites e até uma possível mudança de casa. Passamos a segunda e a terça juntos no hotel onde eu estava hospedado antes de eu ir ficar algumas semanas com minha família. Mas, na outra noite, percebi que ela estava sendo muito vaga nas mensagens de texto, mesmo tendo combinado de vir me encontrar. Ela chegou bem mais tarde do que o esperado, e eu já sabia que tinha algo errado.
Ela basicamente despejou em mim um discurso ensaiado sobre como eu era abusivo, controlador, exigente demais e não a apoiava. Demorei 5 segundos para perceber que ela estava repetindo, palavra por palavra, algo que seus pais lhe disseram para dizer. E, sinceramente, naquele momento, depois de apostar alto nela e nas mudanças, perdi a paciência e decidi ser sarcástico. Perguntei diretamente se a família dela havia dito para ela me falar aquilo. Ela admitiu que eles sugeriram, mas que foi ela quem decidiu dizer, claro. Pedi que ela me explicasse exatamente o que eu fiz de errado. Ela me acusou de estar vivendo às custas dela. Eu lembrei que pago 50% da hipoteca da casa dela, 50% das contas e das compras. Tenho meu próprio carro, pago por ele, e um emprego onde ganho praticamente o mesmo que ela. Diferente dos pais dela, que sugam dinheiro dela toda semana e esvaziam a geladeira nos finais de semana. Pedi para ela tentar de novo com uma acusação melhor. Ela ficou sem palavras e então disse que eu estava tentando isolá-la. Eu ri de canto de boca e lembrei que sempre apoiei as amizades dela. Se ela estava isolada, foi porque afastou as pessoas sozinha, já que ninguém queria lidar com a família dela ou ser usado como escudo, como eu fui. Nesse ponto, eu já estava exigindo saber por que diabos ela estava tão obcecada em destruir a própria vida por essas pessoas. Ela gritou que eu não entendia a família dela e que só queria recuperar o amor deles, mas já estava só despejando um monte de palavras sem sentido. Foi surreal ver isso de perto. Passei um tempo lendo relatos de pessoas vítimas de abuso familiar, e é impressionante como algumas delas são tão quebradas mentalmente que acreditam ser o problema e que merecem o abuso. Foi exatamente isso que vi nela. Ela estava completamente destruída e não queria ajuda. Não queria melhorar, só queria piorar. Foi um choque brutal. Me senti um idiota por ter tentado tanto, mesmo sabendo que fiz o que deveria fazer. Ela já estava fora de controle, e eu estava mentalmente esgotado. Precisava que ela fosse embora antes que alguém chamasse a polícia. Ela finalmente saiu, mas alguns vizinhos preocupados bateram na porta para ver se eu estava bem. Alguns amigos dela ficaram sabendo da situação e me mandaram mensagens perguntando como eu estava. Contei a verdade e disse que só precisava de um tempo sozinho para pensar no que fazer a seguir. Descobri que ela teve crises semelhantes com outras pessoas quando tentaram alertá-la. Um dos amigos dela até comentou que ouviu que ela pode estar correndo o risco de perder o emprego. Ela definitivamente está tendo um colapso mental. Pelo que sei, agora ela está completamente isolada. Ela está correndo diretamente para uma vida solitária e miserável. Não há mais nada que eu possa fazer por ela, e, por mais egoísta que pareça, estou apenas aliviado por isso estar ficando para trás. Atualização 3. As coisas meio que se resolveram, mas ainda havia algumas pontas soltas. Eu completamente esqueci de mudar meu endereço de correspondência, algo que deveria ter feito imediatamente, então algumas coisas importantes foram enviadas para a casa dela. Precisei ir buscar, além de alguns itens finais que deixei lá e decidi que queria levar. Ela estava dificultando tudo e não respondia minhas mensagens sobre isso, então tive que ir pessoalmente. Levei uma amiga em comum comigo, só por precaução. Felizmente, ela pelo menos colaborou e me deixou pegar minhas coisas sem grandes problemas. Mas todo o resto foi um pesadelo. Ela teve muitas coisas horríveis para dizer. Falou que já estava dormindo com outras pessoas, que estava feliz agora que eu fui embora, que finalmente estava livre de mim, que seria muito melhor sem mim. Um monte de insultos genéricos e coisas nojentas que você esperaria de um término cheio de rancor. E sabe de uma coisa? Era tão óbvio que aquilo era um discurso ensaiado pela família dela. E dava para ver com clareza o quão miserável ela estava. Parecia um desastre total, como se não dormisse há dias. A casa estava uma bagunça. E ela nem gritava, só parecia exausta e quebrada enquanto falava. Nem sequer sorria ao dizer aquelas coisas. O rosto dela estava contorcido de ódio e raiva, mas sem vida. Ela não era mais a mulher que eu conhecia. Aquela pessoa simplesmente não existia mais. Quando eu já estava indo embora, ela ainda continuava falando. Eu já estava farto e soltei algo como: "Parabéns. Seus amigos se foram."
Seus escudos humanos se foram. Seu noivado acabou. Seu apoio se foi. Qualquer pessoa que já te tratou com dignidade foi embora. Agora só sobraram você e sua família. Espero que esteja feliz enquanto eles te sugam até o fim. Talvez não tenha sido exatamente assim, mas foi algo parecido. Ela simplesmente ficou parada. Literalmente ficou ali, me olhando com indiferença, e depois se virou e foi embora enquanto eu saía pela porta. Enquanto saíamos, minha amiga Tiffany perguntou se eu estava bem. Reafirmei que sim e que só estava tentando me organizar para ir embora na próxima semana. Ela também confirmou o que já suspeitávamos, minha ex de fato perdeu o emprego por não aparecer por vários dias e basicamente sumir sem dar satisfação. Eles querem tentar fazer uma intervenção na próxima semana e me perguntaram se eu queria participar, mas eu não vou atrasar minha viagem por isso. Sinceramente, só quero um corte limpo. Sei que, se continuar envolvido, só vou assistir à lenta decadência dela, seja um colapso total ou algo pior. E eu simplesmente não posso carregar isso comigo. Apesar de tudo, estou animado para o futuro. Percebi que ignorei muitos sinais de alerta no começo. Mas, mesmo com tudo o que aconteceu, sei que vou ficar bem e que as coisas vão melhorar. Acredito que essa seja minha última atualização. Fico na cidade até domingo à tarde, então pode ser que algo aconteça até lá, mas, se acontecer, não vai ser nada que vale a pena comentar. Atualização 4. Eu estou de volta ao meu estado natal, com a família, me reambientando com a área. Decidi 100% ficar aqui permanentemente e estou começando o longo processo de procurar casas na região. Tenho estado bem e passando tempo com amigos e familiares. Alguns amigos em comum com minha ex-noiva me contaram o que tem acontecido e as coisas finalmente parecem estar melhorando. O plano era fazer uma intervenção no domingo, mas na noite de sábado, depois que a família dela visitou, ela ligou para amigos em um estado absolutamente maníaco, e finalmente parece ter percebido quão grave ela tinha bagunçado sua vida. Foi um ataque de pânico completo e um colapso que terminou com ela no hospital. Sem surpresa, ela finalmente admite o quão miserável está e que destruiu sua vida de forma grave. Aparentemente, ela tentou me ligar, mas eu a bloqueei. Ela ainda tem o emprego dela e as informações sobre ela perdê-lo estavam erradas, mas ela está pendurada por um fio lá e o chefe pediu para ela usar o PTO, licença remunerada, por algumas semanas para colocar a cabeça no lugar. Ela é uma funcionária valiosa e estão tentando garantir que ela possa se recuperar antes de tomarem uma decisão. O grupo de amigos dela é extremamente unido. Minha ex era alguém que era um amigo muito útil e solidário, então faz sentido que o grupo dela esteja indo tão longe para tentar ajudá-la. No entanto, há um acordo tácito de que, se ela voltar a ser como era antes, todos estão preparados para deixá-la afundar sozinha. Ela está indo melhor que pode. A família dela tem continuado a pressioná-la com ligações e mensagens. Tentaram aparecer na casa dela, mas foram firmemente impedidos pelos amigos dela e até pelos vizinhos. Espero que ela realmente entenda o tipo de sistema de apoio que tem. Como essas disputas familiares normalmente acontecem, os pais e irmãos dela foram para o Facebook, o que, pelo que ouvi, tem favorecido minha ex, pois expôs o comportamento deles para muitas mais pessoas e parece que os calou um pouco. Finalmente, ela pediu para um dos amigos em comum me passar uma mensagem. Essencialmente, era ela admitindo que todas as coisas horríveis que me disse não eram verdade e foram ditas por influência da família dela. Como eu sabia, ela se desculpou por como as coisas terminaram e espero que algum dia possamos nos reconectar. Infelizmente, eu tive que dizer que precisamos ficar separados para sempre e que ela precisa se concentrar em sua cura, mas disse que ainda me importo com ela e desejo o melhor, mas isso precisa ser nossa despedida. A mensagem parece ter sido transmitida e os amigos dela estão ajudando-a a processar isso. Ela tem um longo caminho pela frente, mas espero que ela encontre sua paz, assim como eu estou encontrando a minha. Atualização final. Eu realmente não achei que postaria outra atualização sobre essa bagunça. Tenho estado muito bem desde que voltei para casa. Todas as minhas coisas chegaram aqui e agora estou instalado com minha família enquanto procuro por uma casa. Já consegui colocar meu trabalho em dia e comecei a trabalhar essa semana.
De vez em quando venho aqui para comentar e fazer algumas brincadeiras, mas é só isso. Infelizmente, apesar de todas as boas intenções dos amigos da minha ex, a situação agora realmente acabou da pior maneira possível, e o grupo de amigos foi totalmente destruído por causa disso. Minha ex tirou a própria vida. Praticamente tudo que vou contar eu soube na noite passada. Desde que eu a deixei, os amigos dela tentaram ajudá-la a se reerguer. Empurraram-na para um tratamento melhor, ajudaram a estabelecer limites com a família, tiraram-na de casa. Eles realmente se esforçaram. No entanto, Tiffany, a amiga que esteve comigo ajudando na última vez que conversei cara a cara com minha ex, começou a ficar desconfiada quando viu que minha ex estava ficando mais carinhosa com o namorado dela, Daniel, quando estavam juntos na casa dela. Não sei muitos detalhes de quando as coisas ficaram feias, mas ela acabou pegando o celular dele enquanto ele dormia e encontrou mensagens muito íntimas entre eles, e como uma enorme surpresa para mim, essas mensagens datavam de mais de 5 meses atrás. Tiffany obviamente surtou e contou para todos. O que ninguém poderia esperar foi o caos que seguiu. Daniel, o agora ex de Tiffany, em um movimento gigantesco de que se dane, jogou outro membro do grupo, Joseph, na fogueira, dizendo que ele ajudou a encobrir. A namorada de Joseph, em resposta, o largou e o expulsou de sua casa. Um grupo de amigos com cerca de 9 pessoas, incluindo minha ex, praticamente explodiu, e as únicas pessoas que ainda falam umas com as outras são Tiffany e a ex de Joseph. Vale lembrar que, enquanto eu soube disso, me informaram que, apesar de eu estar afastado há cerca de um mês, tudo isso aconteceu literalmente na primeira semana. Imediatamente, minha ex perdeu todo o seu sistema de apoio e foi totalmente culpada por tudo. Isso só agravou ainda mais o estado mental dela. Claro, todos queriam saber por que ela fez tudo isso com uma das melhores amigas dela. Ela deu aquele discurso usual sobre como ela e Daniel haviam se aproximado, como ele era um bom apoio para ela, e claro, ela contou para a família sobre ele e eles aprovaram ele, ao invés de mim. Na noite em que eu saí da casa dela para o meu hotel, ela o convidou para ir até lá. Aparentemente, o plano dela era me deixar por ele eventualmente, mas ele não queria largar Tiffany por ela e odiava ouvir sobre a família dela, então, obviamente, ele não ia querer algo mais do que um caso secreto. Sinceramente, eu imaginei que ficaria muito mais bravo do que fiquei, mas eu já estava começando a seguir em frente. Eu fiz um exame de saúde recentemente no meu novo médico e recebi um laudo de saúde limpo, sem DSTS, então não precisei me preocupar com isso, e francamente, não adiantaria nada nesse ponto. Fui informado de que eu não soube disso antes porque, honestamente, ninguém sabia como me dar essa notícia tão tarde, o que eu entendo. Então, sim, minha ex foi completamente isolada, até mesmo pelo ex de Tiffany, que simplesmente desapareceu. Ela foi bloqueada e deixada para lidar com seus problemas sozinha. Tiffany só sabia que ela finalmente perdeu o emprego de vez e basicamente passava todo o seu tempo livre com a família dela. Eles finalmente venceram, de certa forma. Há 2 noites, descobriram que ela havia tirado a própria vida na casa dela. A família dela a encontrou. Um dos membros do antigo grupo de amigos que morava perto apareceu na casa dela quando a ambulância estava chegando. A família dela estava lá e parecia que não se importava nem um pouco. Tiffany me ligou ontem só para me dar um aviso. Havia várias cartas e ela, o mais delicadamente possível, me perguntou se eu gostaria de receber a minha, apenas para um fechamento. Eu realmente não sei o que fazer com isso. Eu estou me sentindo uma verdadeira montanha-russa mental agora. Eu realmente nunca soube quem era essa mulher. Eu tive que aceitar, ao longo do último mês que estive em casa, que ela foi abusiva no relacionamento, com tudo que ela me fez passar com a família dela. E agora parece que tudo isso foi uma tentativa de me afastar para que ela pudesse estar nos braços de outro homem que a família dela parecia gostar. O que, sinceramente, me deixa ainda mais confuso porque o que ele tinha que eu não tinha? Eles realmente gostavam de bagunçar a vida dela? Alguma coisa com ela foi real? Alguma coisa com o grupo de pessoas com quem passei anos da minha vida foi real? Estar de volta aqui foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado e agora eu tenho confirmação disso. Eu posso começar uma terapia para processar toda essa bagunça,
Passar tempo com um grupo de pessoas realmente confiáveis cara a cara, em vez de online, e tenho a família por perto para me apoiar. Isso nos traz ao fim dessa história. Dê like e se inscreva no canal para mais histórias.